E, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e eu ensino projetos a captarem recursos. E vamos começar mais um episódio aqui do Mais D Social com o tema: eu não tenho voluntários, o que eu faço? É isso mesmo. Muitas pessoas me perguntam em relação a voluntários dentro do projeto social. E como a gente já está falando aí nesse processo de manhã, e agora a gente vai estar aí mais uma live para finalizar esse dia, a gente vai falar de como a gente vai conseguir voluntários dentro do nosso projeto. Mas antes da gente falar sobre voluntariado, esse tipo de coisa, a gente tem que entender a questão do que é ser voluntário. Quem era o voluntário? Então, gente, voluntário é a pessoa, tá? É uma pessoa. E assim, a gente pode falar que é pessoa ou instituição, tá? Porque aí a gente tem a questão dos voluntários corporativos, esse tipo de coisa. Mas eu gosto de falar que são pessoas. É sempre pessoas. São pessoas, tá? Que vão dar o seu tempo, a sua habilidade por prol de um objetivo social ou comunitário. Então, assim, eu vou dar o meu tempo, o meu conhecimento, a minha habilidade para alguma coisa que vai fazer diferença na sociedade. Então, isso é o trabalho voluntário. Isso é o voluntário. Só que tem uma coisa que eu sempre vou botar aqui para você e pontuar algumas vezes, que é a questão do voluntário. A gente bota o voluntário não só como voluntário. A gente acha que o voluntário tem que ser muito mais. A gente meio que confunde essa questão do voluntário. Como assim, Débora? Gente, a gente tem um voluntário, tá? Que é uma pessoa que a gente sabe, conforme a lei do voluntariado, que ele é uma pessoa que vai prestar um serviço que não vai virar vínculo empregatício, tá? Que ele tem que assinar um termo de adesão do trabalho voluntário, onde esse termo tem que dizer quais são as condições de trabalho dessa pessoa e qual é a sua função. Isso é o voluntário. Então, só para a gente colocar aqui bem fechadinho. Só que a gente engana-se, a gente entende que o voluntário, ou ele ele é tratado como um funcionário, ou ele é tratado no contexto da camaradagem. E aí você vai falar assim, como assim, Débora, camaradagem e como funcionário? Como funcionário no contexto que a gente acha que o voluntário ele tem que cumprir uma grande carga horária dentro da instituição. Ele tem que ser uma pessoa comprometida no contexto dele chegar na hora, dele bater ponto, dele não faltar, dele prestar conta, dele prestar não sei o que lá. E o voluntário não é que ele não precise fazer isso, tá, gente? Ele tem que ter o comprometimento com a instituição, mas ele não precisa ter isso tudo na instituição. E o outro ponto é quando a gente fala que é na camaradagem. O que é essa camaradagem? É a questão de que a gente chama um amigo e a gente fala, pô, parceiro, colega, amigo, familiar, e fala assim, pô, vem me ajudar aqui no projeto, você vai buscar as doações, você também vai pintar a parede, você vai dar aula de informática, fica isso tudo porque você é meu parceiro, você é meu amigo, ou então porque você é meu filho, então você tem que fazer porque você está dentro do projeto. Então é só para a gente entender que quando a gente fala de voluntário, a gente tem que saber que esse voluntário, ele está fazendo a questão de um contrato, que na verdade não é um contrato, é um termo de adesão entre a instituição e ele. Então é indivíduo com o nosso CNPJ, com a instituição com a pessoa. A gente esquece esse contexto de instituição e se coloca como pessoa. Pessoa e pessoa. Ah, ele é meu amigo, vou chamar para ser meu voluntário. Ele é minha filha, vou chamar para ser voluntária. Só que aí as pessoas ficam o quê? Acham que o trabalho dessa instituição, acham que o que está acontecendo na instituição é representado por uma única pessoa. Ah, nunca vi isso, Débora. Não pense que você nunca viu isso. Você pode estar vendo isso agora no projeto e você ainda não percebeu. Por que eu falo isso? Porque, como vocês sabem, eu trabalho com questão de trabalho com pessoas, né, com instituições, já tenho 2 anos, mas eu trabalhei oficialmente dentro de uma instituição como gerente administrativo durante praticamente 8 anos. E nesses quase 8 anos, né, que foram 7 anos aí e 10 meses, eu fiz muito esse trabalho, observei muitas questões de trabalho voluntário, porque eu tinha praticamente a obrigação, né, a questão de estar organizando, de estar ali assessorando, de estar fazendo as questões do trabalho voluntário com a instituição. Então, eu era aquela ponte ali de tudo que estava acontecendo. Então, eu tinha que estar olhando esse voluntário, eu tinha que estar mesmo assessorando essas pessoas. E aí eu reparei uma coisa, como uma voluntária que era coordenadora de uma atividade saiu. Então, assim, teve como se fala, um contratempo ali, uma discórdia entre uma pessoa, entre uma voluntária com uma outra voluntária, que
pessoas, gente. A gente trabalha com pessoas. Então, a gente sabe que a gente tem que respeitar, a gente tem que saber a diferença, a gente tem que também saber da cultura, das crenças, tudo isso das pessoas que são pessoas. E aí, elas teve um mal-estarzinho ali entre as duas. Mas o que aconteceu? Essa voluntária falou, não vou ficar mais aqui. E saiu da instituição. Só que o problema todo ela não é que ela teve aquele contratempo com uma voluntária. A voluntária não representa a instituição. Isso que as pessoas têm que entender, é muito importante. A instituição é o projeto no todo, é as famílias, são as crianças, é o que a gente está fazendo, não é uma pessoa. Claro que a gente vai falar assim, elas tiveram aquela discórdia ali e a gente tinha que resolver a situação. Só que aí, como todos nós, a gente tem que entender as pessoas quando ela fala, olha, não quero mais ficar aqui porque essa pessoa não tá me agradando, eu vou me embora. E foi o que ela fez. Só que o problema todo foi que todos os outros voluntários que trabalhavam com ela, que não tinham nada a ver com isso, resolveram sair. É isso aí, gente. Todo mundo da atividade resolveu sair. Então, assim, não tinha como a gente pudesse fazer atividade porque todo mundo saiu. Então, a gente tem que entender que o voluntariado, as pessoas ali, elas têm que entender que o trabalho é com a instituição, é com a causa do projeto, com o propósito daquela instituição. Não é porque eu não briguei com fulana ou eu não me sinto mais à vontade em questão a essa pessoa, eu vou deixar o projeto para trás e não importa as outras pessoas. Entendeu? Então a gente tá ali, esse momento, que quando eu vi aquilo, eu falei, cara, então ela não tinha um comprometimento com a instituição, ela não tinha um comprometimento com a causa, ela simplesmente tinha uma questão de fazer uma atividade que ela queria fazer e qualquer outra instituição ia aceitar ela porque ela realmente fazia muito bem aquilo que ela fazia. Só que a gente não teve o jogo de cintura de resolver a situação. Então a gente perdeu uma voluntária, não. A gente perdeu uma equipe de voluntários que trabalhava numa determinada atividade da instituição. Só para vocês terem noção aqui do que eu estou falando, como é importante ter o diálogo dentro do projeto, ter o diálogo junto com essas pessoas, com esses nossos voluntários. Porque é aquela coisa, a gente tem o voluntário, a gente tem o beneficiário, a gente tem o funcionário, cada um no seu quadrado, que eu gosto de dizer, cada um no seu quadrado. Por que cada um no seu quadrado? Porque cada um tem que entender quem é ele nesse sistema de um projeto social. Isso é importante. A gente tem que passar isso para as pessoas. E por que eu estou falando dessa questão? Porque quando eu falo para vocês, e vocês me perguntam nessa questão, eu não tenho voluntário, o que eu faço? Isso tem a ver com a forma como a gente fala com as pessoas. Essa nossa comunicação. Por quê? Porque a gente tem duas vertentes aí, quando eu falo, eu não tenho voluntário, o que eu faço? A gente tem a questão do voluntário que chega na instituição e vai embora 2 dias depois, e a gente tem a questão do voluntário que nem chega na instituição. Então, olha só, a pessoa nem chega aqui, a pessoa nem sabe da existência do projeto. Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar. Ela não chega porque eu não estou me comunicando, eu não estou pedindo voluntário, ou ela não chega porque ela não sabe da existência da instituição. É isso que a gente está falando aqui agora. A gente vai deixar a outra parte do voluntário não ficar na instituição. Isso já é uma outra coisa. Mas é só para vocês entenderem, porque a gente tem a questão de eu não tenho voluntário porque a pessoa nem chega. Ela nem chegou na instituição. Então, assim, a gente fala que quer voluntário, mas a gente não vê as pessoas chegarem. E tem a questão da gente realmente, a gente está fazendo as campanhas, as coisas estão acontecendo, o voluntário chega na instituição, tem o primeiro dia do trabalho voluntário e nunca mais aparece. Isso também é um problema. Mas por que está acontecendo isso? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre, quando a gente começa a ver que as coisas estão cada vez mais, vamos dizer assim, aumentando esse fluxo de não ter pessoas, mesmo eu fazendo campanhas, ninguém chega, mesmo eu fazendo as coisas, as pessoas chegam, mas vai embora logo depois. A gente tem que entender. Então, eu trouxe essa questão para a gente entender o que é um projeto e como a gente fala com esses voluntários. Primeira coisa, a gente tem que falar da forma correta. E o que é falar da forma correta? Como eu disse, quando o voluntário chega, a pessoa não está chegando aqui, ela pode não conhecer a instituição. Então, a gente faz ações para que as pessoas conheçam o projeto. E essas ações, a gente faz ações pessoalmente, ali, fisicamente, ou a gente faz as ações
pela internet. Então, a gente tem duas possibilidades aí, tá? Só para vocês entenderem como a gente tem opções para que melhore o número da questão de voluntários dentro da instituição. Então, a primeira aí, a gente tem a questão dos eventos. Eventos, tá? Um evento de divulgação da instituição. Vamos falar que a gente trabalha com animais, ok? O projeto trabalha no acolhimento, vamos dizer assim, de animais. Então, a gente resgata os animais na rua, gatos. As pessoas acham, exemplo, tá? As pessoas acham que essa parceria com esse voluntariado que trabalha com animais, normalmente tem que ser alguém que faça a castração, alguma clínica que vai fazer as cirurgias, os procedimentos nos animais. Aí, normalmente, a pessoa fala assim, cara, eu não vou ser voluntária de um abrigo, porque eu vou ter que fazer isso, eu não faço esse tipo de coisa. Então, a gente tem aquela questão do primeiro ponto, a pessoa acha uma coisa. Mas o negócio todo é que o projeto tem várias ações, o projeto tem várias atividades que não é somente essa. Entendeu? Porque quando a gente fala assim, o projeto trabalha com animais, a pessoa fala, cara, eu devo limpar. E não é que não tem gente que não queira limpar, tá, gente? Tem gente que quer limpar o canil, tem gente que quer ir lá fazer carinho no gatinho, fazer carinho no cachorro, porque às vezes os bichinhos estão traumatizados, esse tipo de coisa. Tem gente que vai lá querer dar comida para os animais. Então, tem várias atividades dentro de um canil, dentro de um abrigo de animais. Só que as pessoas não sabem. E uma das questões, às vezes, é a gente que não sabe comunicar para as pessoas. Então, normalmente, a gente bota assim, precisamos de voluntário para trabalhar no abrigo de animais. Aí a pessoa fala, cara, eu não sou veterinária, eu não vou trabalhar lá. Eu não tenho condição de fazer castração, eu não tenho condição de fazer tosa, eu não tenho condição... Eu não vou trabalhar nesse lugar. Só que aí a questão é, eu não falei para ele que tem outras coisas. Eu só estou falando que eu quero voluntário. E a interpretação da gente é essa. Olha só, como a gente tem que pensar no como que as pessoas vão pensar, no como a gente está chamando esse voluntário para a instituição. Então, a gente tem que ser muito mais específico em relação à nossa divulgação da instituição. Esse é um ponto. A gente vai chamar as pessoas dizendo, olha, eu quero um voluntário que trabalhe dando a comida dos animais. E a gente tem tantos horários. A gente tem o horário da manhã e tem o horário da tarde. O horário da manhã é 9 horas da manhã e o horário da noite, né, praticamente tarde de noite, é 5 horas da tarde. Só que o negócio todo que a gente tem 200 animais. Tem os animais que são mais debilitados, que estão tomando a vacina, que estão tomando um medicamentozinho na boca. Tem os animais que a gente tem que botar a ração no potinho. Tem os animais que pegam um ao outro, então a comida tem que ficar separada. Então, só para dar alimentação para esses animais, a gente demora, assim, no primeiro horário, quase 2 horas. E no segundo horário, quase 2 horas. Se a gente tiver 4, 5 pessoas, esse trabalho diminui. Entendeu? Em vez de ser uma pessoa que fica lá quase 2 horas, olhando, vendo que o outro não comeu a comida do outro, esse tipo de coisa, 4 pessoas vai diminuir esse tempo de trabalho. É um exemplo que eu estou falando para vocês. Então, a pessoa entendendo o que a instituição quer, fica mais fácil. Ok? Então, a gente, fazendo esta campanha desta forma, a gente sabe que um voluntário vai chegar certo na nossa instituição. Então, a gente chamou ele de uma forma correta. E essa forma correta, como eu disse, a gente deu essa divulgação através das redes sociais. Como eu disse, a gente tem 2 pontos. As redes sociais e a gente tem o presencial. O presencial é, por exemplo, um dia de uma campanha de adoção dos animais. Eu estou dando só exemplo, tá, gente? Adoção de animais. A gente está ali fazendo aquela campanha, tá lá no meio da praça, esse tipo de coisa. A gente pode estar ali fazendo o próprio face-to-face, pedindo doação e pedindo a forma como as pessoas sejam voluntárias dentro da instituição. E aí, naquela hora, a pessoa vai ver a gente passando a mão nos animais, os animais tudo bonitinho, arrumação do espaço. Aí, naquele momento, a gente fala, poxa, você quer ser voluntário? O projeto tem vários trabalhos dentro da instituição, você tem os horários específicos, você não necessariamente precisa ser um voluntário presencial, você pode ser um voluntário online. Aí a pessoa pode falar, gente, voluntário online trabalhando no canil, num abrigo de animais, como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Aí que fala, não, é porque a gente tem as redes sociais, a gente tem que divulgar o nosso trabalho, a gente tem a questão das pessoas que estão ligando para perguntar sobre a instituição, então você pode fazer esse trabalho de casa. Olha quantas coisas a gente tem dentro da instituição
E a gente normalmente não repara o quanto a gente precisa de pessoas para estar contribuindo na instituição. Então, só para vocês verem como é duas vertentes onde a gente traz as pessoas para a instituição. Outro ponto desse mesmo momento aí é que às vezes a gente não falar para as pessoas que a gente existe. Olha, eu existo, eu tô aqui, tá? A gente não fala isso. As pessoas sabem que existe um abrigo ali, um canil, uma instituição que trabalha com animais, ou com criança, ou com idosos. Por a gente não se comunicar com o nosso arredor, com a nossa redondeza ali, com as pessoas em nosso entorno, as pessoas acham que aquele espaço ou é um espaço privado, ou é um, não sei, depende da situação, mas as pessoas não chegam naquele espaço. Então, se as pessoas não chegam porque elas acham que é um espaço que não me pertence, a gente sabe que a gente não vai ter o retorno dessa comunidade. O retorno de comunidade, eu não estou falando só de comunidade favela, não, tá, gente? Eu estou falando de comunidade, a comunidade mesmo, em volta ali, o bairro em si. Então, assim, a pessoa não vai chegar no projeto. Cara, eu sei que tem alguma coisa aí de idosos. Só isso. A pessoa só fala isso, mas o que é? Ela sabe que existe aquilo ali, mas o que é? É privado? É público? É privado, tipo organizações sem fins lucrativos, ou é privado, é empresa? Ou é do governo? Por exemplo, aonde a minha mãe mora, que eu morava antigamente, a rua dela ali abriu um espaço para pessoas dependentes químicas, que é uma clínica de reabilitação. E é um espaço público, tá? É uma instituição da prefeitura. Só que quando abriu aquele espaço ali, porque ali onde a minha mãe mora é um bairro residencial, Então, quando ela abriu aquela casa ali, que é uma casa muito grande, por sinal, era uma casa residencial, e aí venderam essa casa residencial e virou um espaço, uma clínica de desintoxicação. E é uma clínica pública, não é privada, é pública. Só que aquela questão, não colocaram a logo, eles não falaram nada. Não tem nada informando aquilo ali. Eles botaram há pouco tempo, que a clínica deve ter ali uns 5 anos já. Então, tem pouco tempo que eles pintaram, botaram a logo, dizendo que é um espaço público, o que é. Mas, gente, ficou praticamente 4 anos sem ninguém saber o que era aquilo ali. As pessoas sabiam porque as pessoas viram os beneficiários entrar, sair, as famílias. A gente olha assim, você vê que são pessoas assim que estão saindo de uma reabilitação. Quem conhece sabe que algumas pessoas têm alguns toques em relação a isso. Tem a questão de ficar em abstinência. Então, quem conhece sabe o que é o espaço. E só que os moradores em si ficavam, gente, o que é isso? O que está acontecendo? Por que trouxeram essas pessoas aqui, que não sei o que lá? Trouxe um preconceito porque ninguém sabia o que era aquele espaço. O problema todo a gente cria uma ideia daquilo que a gente não sabe o que é. A ideia pode ser positiva, como a ideia pode ser negativa. E nesse caso ali, dessa clínica, vem muito negatividade. Essas pessoas vão assaltar a rua, vão assaltar as casas. Por que botou isso aqui nesse bairro residencial? Blá, 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 blá. Vários comentários. Só que aí as pessoas começaram a entender que tinha médicos, tinha, vamos dizer, segurança, vinha famílias visitar as pessoas, e aí eles começaram com o tempo, pergunta lá, pergunta cá, aí o pessoal fica até brincando, os fofoqueiros descobriram que aquele espaço era um espaço para uma clínica de reabilitação. E aí a questão pouco tempo falaram que era uma clínica do governo. As pessoas queriam internar os seus familiares ali. Então, não tinha como você internar. As pessoas iam lá perguntar. Então, eles tinham um retorno de quem trabalhava lá dentro. Então, isso, às vezes, é um grande erro. Por quê? Porque no momento que eles chegaram ali, eles tinham que falar para a comunidade, para a rua, olha, gente, a gente está abrindo um negócio. Tinha que mandar um comentário para as casas. É a mesma coisa que a gente fala do projeto. O projeto chegou naquele local, não é que a gente tem que chegar, pegar nem sei o nome daquele negocinho, esqueci o nome, que fica, oi, gente, eu tô aqui. Não é para fazer isso. A gente cria estratégias. Eu não posso chegar e passar um panfletinho para todas as pessoas do bairro. Eu não tenho recurso para isso. Mas eu posso fazer o quê? Numa semana, 2 semanas depois, ou até um mês depois, fazer uma campanha. Aí eu falo, olha, gente,
para ser uma coisa que mais pessoas vão ver. E quanto mais pessoas do bairro verem, elas vão fazer o quê? Elas vão comentar entre elas. E esse comentário entre elas, e aí sim eu vou pegar, vou colocar um panfletinho para dar para as pessoas, porque eu estou fazendo uma ação de divulgação da instituição. E aí as pessoas passam a conhecer a instituição. E aos poucos elas vão chegando no projeto perguntando: dá para trabalhar voluntário? Vocês aceitam alguma doação? Vocês contratam para trabalhar aí? Elas vão começar a perguntar. E essa interação vai fazer com que a gente divulgue a instituição e chame pessoas para trabalhar como voluntários. Olha como as ações, como se diz, as nossas ações fazem com que a gente comece a criar ali um número de pessoas na instituição que conheçam a instituição e passam a fazer esse trabalho voluntário ou sejam doador da própria instituição, tá? Então, só para vocês entenderem a questão de por que as pessoas às vezes não chegam na instituição e como elas podem chegar na instituição. Então, a gente deu aí só um ponto para vocês entenderem. E vem o segundo ponto aqui, é a questão da pessoa chegar no projeto, ficar lá um dia ou dois e sair. E aí, às vezes, também tem uma grande preocupação da gente. Pode ser a questão da preocupação em relação... Não vou dizer que como a gente já está tratando a pessoa, não é isso, porque tem muito pouco tempo. A pessoa chegou, ela fez atividade e depois foi embora. Por que aconteceu isso? E aí, um dos pontos que a gente vê, muitas das vezes, é porque a gente não retorna para essas pessoas. Então, uma coisa que vocês têm que já colocar para vocês mesmos, para já ter esse processo, esse procedimento, é que se o voluntário chegar na instituição e uma ou duas vezes, depois sumir, é a gente perguntar o que aconteceu. Porque a gente começa a fazer os levantamentos para saber por que a gente está perdendo voluntário no segundo dia de trabalho voluntário. E aí vem um dos pontos que eu observei, tá? Como eu disse, trabalhando com as instituições, um dos pontos que eu observei. Como eu falei para vocês logo do primeiro, que as pessoas não chegam na instituição, que às vezes esse não chegar é porque a gente não divulga, esse ponto da pessoa chegar e sair, às vezes é a nossa divulgação que está errada. Como assim a nossa divulgação está errada? A nossa divulgação está errada. Exemplo, vamos lá. Preciso alguém que mexa nas redes sociais. Gente, as redes sociais ela é bem ampla. Exemplo que eu vou dar para vocês. A gente bota lá, pessoas que trabalhem nas redes sociais. Gente, as redes sociais ela é bem ampla. Mesmo que a gente fale assim, Débora, Facebook. O que é amplitude no Facebook? O que é amplitude no Instagram? Gente, é só ir lá e postar. Não, gente, não é só ir lá e postar, não. Tem várias coisas que você pode fazer dentro do Facebook, dentro do Instagram. Então, a gente tem que ser o mais específico possível. Por exemplo, eu preciso de alguém que trabalhe nas redes sociais falando sobre a sua configuração. Opa, como assim configuração, Débora? Por que você está falando de configuração? Porque é importante, a gente tem que saber como tá as nossas métricas aí para saber se as pessoas estão enganjando ou não com a gente. A gente tem que saber como tá as publicações, como as pessoas estão vendo nossos vídeos, quem as pessoas estão vendo. Isso são técnicas que a gente usa nas redes sociais para que a gente possa enganjar mais pessoas. E isso, gente, a gente às vezes fica pensando, Débora, não tem nada de... Tem, gente. A gente fica pensando que essas empresas, tem gente exclusivamente que faz isso dentro das empresas, para que as pessoas vejam o produto da empresa. Mas só que a questão toda é que quando a gente fala de redes sociais para projeto e quando a gente fala mais para redes sociais para empresa, elas vão ter como se diz, um investimento para isso. A gente não está falando aqui em investir nenhum tipo de recurso financeiro para isso, mas a gente está dizendo que pelo menos se essa pessoa que conhece a parte de configuração, a parte da gente pensar na questão de mexer nessas partes, ele sabe dizer, se você fizer desse jeito, a gente pode conseguir mais pessoas. Se você fizer assim, a gente está vendo que esse tipo de publicação é muito melhor. Então, ele começa a analisar a nossa página e ele faz o quê? Ele dá um plus nela. Isso uma pessoa faz. É diferente quando eu falo assim, eu preciso de alguém para fazer as publicações. Isso é uma outra pessoa. Como assim, Débora, uma outra pessoa? Ela só vai publicar. Isso aí, ela pode apenas publicar. E o que é publicar? Eu vou passar tudo o conteúdo e ela vai publicar nos dias que eu quero. É diferente para a pessoa que vai fazer o conteúdo.
eu falo, eu preciso de alguém que trabalhe nas redes sociais para publicação. Ele não vai fazer conteúdo, ele já tem o conteúdo pronto e ele vai botar os dias certos. É diferente. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Eu cheguei uma vez num projeto que eu falei isso. Você tem gente que mexe nas redes sociais? Ah, tenho, que não sei o que lá, brapum duro. Ah, só que é muito complicado que ele não quer fazer as publicações da instituição. Ué, como assim? Ah, eu já falei para ele pesquisar uns vídeos, fazer tal coisa. Gente, se a pessoa não está fazendo é porque ela não quer fazer esse tipo de coisa. Quando você manda foto... Ah, não, quando eu mando foto para ela, ela publica na hora. Porque é isso que ela quer fazer. É isso que ela se propôs a fazer. Ela não se propôs a fazer conteúdo para você. Porque conteúdo, por exemplo, é eu chegar e falar assim, olha, Lei Maria da Penha. Exemplo, tá, gente? Exemplo, Lei Maria da Penha. Meu projeto trabalha com mulheres, hoje tem a questão da Lei Maria da Penha, e eu quero falar uma publicação, pegar um artigo ali específico da Lei Maria da Penha e fazer uma publicação sobre isso. A pessoa tem que pegar, dar uma lida, ver o que é a parte específica, fazer a arte, botar alguma coisa e postar. Então, ele está fazendo o conteúdo para você. É diferente quando uma pessoa já traz a arte pronta. Olha, você fala para ele assim, olha, fulaninho, você faz o conteúdo e você manda essa aqui, esse pedaço da lei, tá? Esse pedaço da lei, ele pega a lei, coloca no arquivo e fala assim, esse pedaço da lei, fulaninho, eu quero que você ponha num layout, tá? Num desenho que seja bonito, com uma flor, e essa flor seja bem vermelha, o fundo seja branco, as palavras estejam em preta, e você coloque uma setinha apontando como é importante o artigo X para esse momento, para as mulheres que sofrem violência. Então, você já está falando para uma outra pessoa como que você quer a arte. Ele vai montar a arte e ele vai publicar. Ou talvez esse menino só vai fazer a arte. Vai ter uma outra pessoa que vai publicar. Tá vendo como a gente tem aqui um processo de praticamente 4, 5 pessoas para mexer nas redes sociais. E quando você fala assim, eu quero que ele mexa nas redes sociais, o cara pode entender o que você quer. Você quer que eu faça a parte da configuração? Você quer que eu crie conteúdo? Você quer que eu só faça a arte? Você quer me dar arte ponto? Eu só vou publicar nos dias certos? O que você quer que eu faça? E aí, uma das coisas que a gente perde muitos voluntários é isso aí que eu tô falando para vocês. A gente quer que ele... Aí você fala assim, eu quero que você faça tudo, Pergunta! Aí tu fica, opa, como é que é? Você quer que eu faça tudo? Você não vai ser voluntário? Então, a gente está precisando de gente que mexe na rede social, você mexe na rede social. Só que aí vem a questão, isso demanda tempo. Você fazer uma arte, você pensar nas publicações, você fazer o conteúdo, isso demanda tempo. E o voluntário, ele faz o quê? Ele te dá um tempo que ele tem, que normalmente é 2 horas, 1 hora, 3 horas por semana. E aí você fala assim, olha, eu quero que você vá na instituição fazer isso, tá? Aí o cara vai lá e fala, não, claro. Aí chega lá, teu computador é capenguento, o cara trabalha com Photoshop, o cara trabalha com Corel, o teu computador não tem isso, e o cara fala, caraca, cara, ela manda eu mexer nas redes sociais, manda eu fazer publicação, quer que eu faça um monte de coisa, e o computador dela praticamente na manivela, cara. Eu não vou trabalhar assim, eu vou ficar me matando nisso aí. Aí o voluntário faz o quê? Vai embora. E o pior é que a gente não pergunta para ele por que ele foi embora. A gente simplesmente deduz. Ele não era comprometido. E aí a gente fica com essa coisa dentro da gente que as pessoas não são comprometidas, que as pessoas não são responsáveis, que as pessoas não são isso. E aí a questão é essa. Um dos primeiros passos que a gente tem que fazer para chamar esses voluntários é fazer esse passo a passo. Mas esse passo a passo, gente, só pode começar se a gente entender o projeto. E isso, mesmo que vocês me falem, cara, voluntário, Débora, o que tem a ver com captação de recursos? Isso tem a ver com captação de recursos. Porque se a gente for procurar no mercado, quanto uma pessoa vai me cobrar para mexer nas redes sociais, quanto uma pessoa vai me cobrar
para fazer atividade X. E essa pessoa está indo ali porque ela acredita na instituição. Ela quer fazer a diferença no mundo. E a gente faz normalmente o quê? É chato, não é comprometido. É tão difícil trabalhar com voluntário. E às vezes não é. A gente bota coisas na nossa cabeça, a gente cria coisas que acaba se ficando dentro da gente e a gente fala, tudo é ruim, tudo é chato, não sei o que lá, não consigo evoluir. Mas se a gente começar a ver onde estão os pequenos erros, que foi o que eu falei hoje no Telegram, tá, gente? Deixa eu só falar que eu falei isso no Telegram. Eu falei do Telegram hoje que não tem a ver com erro, tem a ver com pequenos hábitos, pequenos acertos, pequenas mudanças. Que essas pequenas mudanças que a gente vai fazendo na instituição, em pouquinho, elas fazem um boom a médio e a longo prazo. Mas o problema todo é se a gente deixar de fazer e falar, mas é só isso aí. Quando a gente vai fazer o médio a longo prazo, o negócio tá igual bola de neve no contexto de dívida. A dívida a gente fala assim, eu vou pagar só a metade, o mínimo do cartão de crédito. Eu vou pagar o mínimo do cartão de crédito. Eu vou pagar o mínimo do cartão de crédito. Quando a gente vai ver 12 meses depois, o pouquinho que a gente fala que a gente não vai pagar, a gente virou um montante desse tamanho porque ficou uma bola de neve. A gente foi empurrando e bum! Virou um bolão. É o que a gente faz no projeto normalmente. Mas é só redes sociais. O que tem as redes sociais? Vai deixar do jeito que tá. Só que deixa do jeito que tá, a pessoa vai fazendo o quê? As pessoas não tá tendo visibilidade, não tá tendo credibilidade, não tá tendo retorno, não tá tendo informação. Isso vai fazendo com que a bola de neve fique cada vez maior. E aí, quando a gente reparar, a gente olha para trás e fala, caraca, ninguém tá doando, ninguém tá contribuindo com o trabalho voluntário, ninguém participa das campanhas, ninguém... Por quê? Porque você falou que não precisa publicar isso, não precisa agradecer, não precisa fazer tal coisa, não. Só que esses pequenos detalhezinhos fazem que no final vire uma grande bola de neve. E o problema todo é que quando a gente faz um detalhe pequenininho para o bem, a gente sabe que esse detalhe do bem ele vai ficando pouquinho, e parece que a gente não está vendo a mudança. Só que quando a gente pensa na mudança do bem e a mudança para o mal, a questão é que quando é mudança para o bem, ela vai fazer você ver daqui a um longo espaço de tempo. E quando a mudança é para coisas erradas, você vai ver que ela se transformou numa coisa muito maior do que quando a gente faz as coisas certas. É igual fogo. Vou trazer essa questão do fogo. Quando a gente bota um foguinho, queima um pano de prato, já reparou que parece que o pano de prato, quando a gente queima, que eu queimo no outro dia aqui em casa, eu tava tirando um negocinho como se fala, o bule, né? A chaleira, sei lá como se fala aqui, do fogão, eu peguei com um pano de prato. Só que eu tava tão distraída conversando que o pano de prato começou a lamer. Gente, quando eu vi, eu soltei tudo no chão. O pano de prato fez assim. Falei, gente, acho que tava com algo isso aqui, porque o negócio lambeu tão rápido. Que eu falei, que isso, gente? Pano de prato é de papel. É brincadeira, gente, mas é uma questão que é assim que acontece quando a gente deixa as coisas rolarem erradas na instituição. O negócio parece que se vira uma grande bola de neve, o negócio pega fogo tão rápido, e a gente fala, caraca, mas eu tô praticamente há um ano tentando dar visibilidade pro projeto, e essa visibilidade tá, quando tu vê, é aquele retornozinho pequenininho. Mas, gente, esse retornozinho pequenininho faz uma baita diferença. Então, a gente tem que pensar nessas questões. A gente começa hoje com pequenininho. Esse pequenininho é a gente entender a instituição. Porque esse pequenininho que a gente acha que é pequenininho, gente, isso é a base de tudo. Entenda o projeto. Veja realmente o que você precisa dentro da instituição. Olha, eu preciso de uma pessoa realmente que faça a arte para mim. Ok, mas essa pessoa vai fazer a arte. Você vai ter que falar o que ela tem que fazer. Entende o sentido da coisa? Eu preciso de uma pessoa que pense nas publicações da instituição. Uma pessoa que trabalhe nesse contexto com mulheres, ou com animais, ou com crianças, ou até mesmo que ela não trabalhe com isso, ela curte a causa e ela quer fazer isso. Então, assim, é legal porque você dá uma liberdade para essa pessoa, para que ela veja o que ela quer fazer. Claro que eu acho muito importante
que essa pessoa tenha autonomia, que essa pessoa tenha liberdade, mas que você esteja junto com ela ali. Por quê? Porque às vezes essa pessoa está chegando agora, essa pessoa curte muito a situação, mas às vezes ela não tem muito conhecimento em relação à instituição. Por quê, gente? Mais uma vez, porque a instituição tem uma cultura. Isso é importante. Isso é muito importante a gente saber. A instituição tem uma cultura, a instituição tem regras. Isso tudo tem que ser comunicado também para o seu voluntário. O seu voluntário tem que entender quem é a instituição e você tem que entender quem é esse voluntário. Isso é importante. A gente tem que saber que dentro de uma instituição há regras. Há regras. Voluntário tem os horários, voluntário não tem determinadas roupas, voluntário a gente tem que ver determinadas publicações, voluntário tem que ver determinadas fotos. Ele tem que saber disso. E quando eu falo voluntário, gente, é porque não vou chamar ele de voluntário, eu vou chamar ele de Pedro, de Maria, de Renato, de Henrique. Eu vou chamar ele pelo nome dele. Mas eu tô só mostrando para vocês aqui que ele tem que saber o que ele faz. E ao mesmo tempo, você tem que saber diferenciar cada pessoa. O voluntário é voluntário. O voluntário não é seu funcionário e o voluntário não é seu amigo. Ele não tá ali fazendo um trabalhinho de camaradagem que você vai mandar ele fazer tudo e mais um pouco. Não é. Porque senão a gente vai perder voluntários. Então é muito importante que você especifique que tipo de voluntário você quer na sua instituição. Eu quero um médico veterinário que trabalhe com castração. Eu quero um professor de português para crianças até 6 anos. Assim, desse jeito, bem especificado. E para especificar melhor ainda, a gente ainda coloca assim, dias, horário, para deixar bem especificado na hora da gente fazer a campanha, ok? Para deixar bem ali fechadinho. Para que não fique essa questão da pessoa chegar no projeto e falar, ué, você falou que queria um médico veterinário, só que eu não sabia que era um médico veterinário para fazer cirurgia na canela do bichinho. Eu não sou vamos dizer, um ortopedista canino. Eu sou como se fala, um veterinário que faz castração, é totalmente diferente. Entendeu o sentido da coisa? Aí vem aquela questão, às vezes a pessoa vem não fala para você que ela esperava uma coisa e não é aquilo, tá? Só para vocês terem uma noção, porque a gente tem que falar com as pessoas. Exemplo que eu posso falar para vocês, quando a gente fala também de comunicação. Aqui a gente disse aqui a relação de como esse voluntário pode chegar na instituição. E claro, é muito importante que a gente tenha comunicação com as pessoas. Importantíssimo. Eu lembro, como eu disse, a gente tem aqui, eu conto várias histórias para vocês terem noção do que, de repente, o que eu conto para vocês aqui pode estar na realidade do projeto de vocês. A gente tem que entender quem é o nosso voluntário, entender quem é essa pessoa. Por isso que é importante que quando essa pessoa chegue na instituição, ela não chegue assim, oi, fulano, eu vim ser voluntário. Que bom! Pode escolher o que você quer. Tipo assim, é parque? Eu já vi projeto assim. Pode escolher o que você quer fazer. Aí passa. Eu cheguei lá no outro dia num projeto, não no outro dia, né, gente, porque a gente está aí em isolamento social praticamente. Tem muitos projetos que eu estou trabalhando que eu não estou indo, mas a gente está se falando pela internet. Mas a questão é, quando eu estava indo realmente antes do isolamento aí, eu cheguei num projeto que a menina estava lá, não, tudo bem, pode chegar, sentei lá, conversei. Aí daqui a pouco chegou uma pessoa, oi fulana, oi, que não sei o que. Eu trouxe aqui a minha prima, ela quer fazer um trabalho voluntário, que não sei o que, sei o que lá. A pessoa, que bom, que ótimo. Ela pode escolher o que ela quer fazer aí. Eu falei, como é que é? Mas é amiga prima de fulana, ela quer ser voluntária, mas cara, você não sabe nem quem é essa pessoa. A pessoa já entrou no projeto. E sei lá o que se acontecer, você trabalha com criança, gente. É uma coisa muito importante. A gente tem que pensar, gente, que todos os nossos voluntários, não importa que tipo de voluntário que a gente tenha, mas a gente tem que... Eles todos são importantes. A gente tem toda a preocupação, a gente tem toda a responsabilidade com essas pessoas, tá? Só para vocês entenderem uma coisa aqui, um adendo. Só que a questão é, quando a gente trabalha com crianças até os 18 anos, a responsabilidade é muito grande. Essas crianças que estão dentro do nosso projeto, é responsabilidade nossa. As mães deixaram essa criança com a responsabilidade nossa. Então, a gente tem que saber com certeza quem são as pessoas que estão ali trabalhando com essas crianças.
É a mesma questão quando a gente está trabalhando com idoso e com pessoas com deficiência, e dependendo do tipo de deficiência dessas pessoas. Porque se eu estou trabalhando com uma pessoa, um idoso, que praticamente ele é muito debilitado, que não sei o que lá, que não fala, eu falo, não, pode chegar, entra aí. Já pensou, ele dá um soco na cara de um idoso, eu não sei? E aí depois o idoso aparece lá de olho hoje, que que aconteceu? Aí a pessoa vem e fala, não sei. Quem estava aqui trabalhando? Era aquele cara, o Henrique, o Redolfo, o Carlos, eu não sei o nome dele, ele veio semana passada. E a ficha? Não, ele ainda nem preencheu ficha. Cara, olha que responsabilidade da instituição, gente. Então, assim, nunca faça isso. Qualquer pessoa que entrar no seu projeto, você tem que fazer com que ela assine o termo de adesão de voluntário. Ok? Isso é importantíssimo. Isso é a segurança do projeto, a segurança dos beneficiários e, claro, a segurança deste voluntário. Então, é um documento que assegura a instituição, tá? E os seus beneficiários e as pessoas que lá se encontram. Então, é todo mundo da instituição e, claro, essa pessoa que chega. Então, é muito importante que a gente entenda dessa questão do termo de voluntariado. Então, assim, a pessoa chegar ali, eu olhei e falei, cara, você nem sabe quem é essa pessoa, você não sabe nem o que ela vai fazer. Não! É prima de fulana, que isso, Débora? Eu falei, cara, não é a prima de fulana. Você tem que sentar, tem que fazer uma reunião, tem que falar com essas pessoas, porque as pessoas têm que saber quem é você tem que colocar ali, falar o que o projeto, o que ela vai fazer, como ela vai fazer. Tem que ter explicação, porque senão vira oba-oba. E aí faz a questão do virou oba-oba, gente. Você pode ter pessoas que não ficam ali, não são realmente responsáveis, não são dedicadas, não querem saber. Por quê? Porque você está desorganizada. E aquele primeiro momento, a pessoa fala, eu posso fazer o que eu quiser, ela não sabe mesmo quem sou eu, quem deixa de ser eu, como eu faço, como eu deixo de fazer, porque ela simplesmente falou, abre as portas aí, entra aí. Então, gente, é importantíssimo isso. Importantíssimo. Vamos só recapitular aqui para vocês, tá? Primeiro ponto, a gente tem que entender que o voluntário é uma pessoa que vai dar a sua habilidade, o seu tempo. O seu tempo. Não queira falar, eu quero 10, 15, 20, 30 horas. Ele vai dar o tempo dele. Porém, esse tempo tem que estar, claro, compatível com a instituição. Se ele vai oferecer dar aula de matemática, e ele pode falar, eu dou aula de matemática. Olha só, fulano, você dá aula de matemática? A gente tem aula de matemática segundas, quintas e sextas, no horário X, Y e Z. Ele pode falar, legal, eu vou ficar com horário de segunda-feira às 9h55, que é um horário que está livre para mim. Ok? Ok. Então, ele sabe que as segundas-feiras, 9h30 da manhã, até às 11 horas, ele vai dar aula de matemática. Ele tem que entender, olha só como é importante, na hora que a gente está lá naquele bate-papo, ele chegou, falou com a gente, ele vai falar, olha só, você tem que vir, como são adolescentes, tá? Você tem que vir de calça comprida, você tem que vir com uma roupa mais pode vir de blusa, blusão, tanto faz. Mas nada de vir de bermuda, nada de vir com os braços de fora. A gente tem que... São adolescentes, então você não pode dar confiança para essas meninas, no contexto de abraçar, de beijar. Regras da instituição. E aí essa pessoa já está entendendo que aquilo ali não é oba-oba, é um espaço que tem regras. Aí a pessoa fala, não, com certeza. Não, eu acho, Débora, claro, o trabalho da instituição, você vai passar matemática, tem os outros professores de matemática, a gente tem reuniões mensais para saber qual a atividade para nenhuma criança que está nas aulas tem segunda, quarta e sexta, e aí vocês têm que, como a gente trabalha com a interdisciplinaridade, pão duro, e você não pode vir sempre, a gente pode fazer as reuniões através da internet, no Meet, no Zoom, esse tipo de coisa, para você entender o trabalho da instituição também, A pessoa já fica mais cara, o negócio é sério. O negócio não é brincadeira, tem responsabilidade. Olha, a gente tem algumas metas, porque a gente está com patrocinador. Então, se a gente não tem patrocinador, a gente fala que a gente tem meta, a gente quer garantir que essas crianças passem na escola, passem nos concursos, passem nas escolas. A gente vai falar para essa pessoa o que a gente quer, o que a instituição faz e o que a gente espera dela. E daqui a 1, 2, 3 meses, a gente dá um feedback para essa pessoa. Olha, os alunos estão gostando de você, o pessoal gostou muito da sua atividade, o pessoal falou que a prova que você fez foi uma prova assim, bem complicada, mas em compensação fez eles pensarem que não sei o que lá. Feedback para essas pessoas.
Então, só para vocês entenderem que isso tudo é um processo, mas começa de como vocês vão chamar as pessoas. O chamar as pessoas é fundamental. Façam uma campanha online ou façam uma campanha, uma ação da própria instituição, onde as pessoas vão conhecer o que você faz e você vai divulgar que você precisa de recurso. E esse recurso são pessoas para colaborar, que são os voluntários, e você pode falar depois, recurso financeiro, doações, mas o nosso foco aqui é em relação a abrir uma campanha, divulgar a instituição, as pessoas saberem que vocês existem, e nesse meio vocês divulgarem que vocês precisam de voluntário na atividade X, Y e Z. Entendeu? Então, gente, o trabalho voluntário, ele é muito sério. Tanto da parte da instituição, como também da parte do voluntário, ok? A gente tem que entender que o compromisso dessa pessoa, ele é muito importante para que a instituição consiga atingir os seus objetivos, entendeu? É importantíssimo. Então, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente explica, quanto mais a gente interage com essa pessoa, enganja essa pessoa dentro da instituição, a gente não consegue somente um voluntário, a gente consegue um parceiro. E esse parceiro, gente, não é só ser o nosso voluntário ali. Ele vai ser um divulgador, ele vai ser um captador, ele é muito mais do que a gente possa imaginar. A gente tem que dar valor, sim, para essas pessoas. Não no contexto de, então, já vou ficar de olhão, porque se eu ter voluntário, eu vou ter recursos financeiros, deu morex. Não é assim. Não se esqueça disso, que tem um trabalho por trás. A gente tem o primeiro trabalho, que é fazer com que essa pessoa chegue na instituição. Depois a gente tem um segundo trabalho, que a gente faça com que essa pessoa se sinta dentro da instituição, se sinta parte da instituição. E depois a gente vai continuar o processo, onde faz com que essa pessoa divulgue a instituição, dê credibilidade à instituição e faça como eu vejo em vários projetos, 10, 15, 20 anos a pessoa dentro do projeto. Eu não troco esse projeto por nada, porque ela sabe que o que ela faz a diferença. É isso que a gente tem que entender dentro do nosso projeto. Eu sou presidente, e eu sei que eu faço tudo pelo projeto, e eu sei que muitos de vocês fazem isso. Eu não sou presidente não, tá, gente? Eu tô dando um exemplo. Presidente do projeto. E eu faço demais pelo meu projeto, mas eu não vejo que as pessoas fazem tanto como eu. Vocês têm que entender que você é você. Eu sou eu. O meu voluntário, ele só vai dar aquilo que ele pode me dar. E isso eu tenho que aceitar de braços abertos e agradecer sempre o quanto ele faz pela instituição. Ok? Perguntas, gente. Aqui levo muito a sério o voluntariado. Sim, é muito importante, Miriam. É muito importante a gente levar a sério o trabalho que a gente faz. E como eu disse, é a mão dupla. A instituição tem que dar valor para essa pessoa e a gente também tem que dar valor para a instituição como voluntário. Mas a gente só dá valor para aquilo que a gente acredita, gente. Eu juro para vocês. Eu falo para vocês que a gente tem que ver o nosso mundo real. O que eu acredito, como eu, Débora, pessoa, como eu, Débora, indivíduo dentro da sociedade, porque a gente separa muito projeto social do mundo real. Então, quando a gente fala de projeto social, eu falo que as pessoas têm que acreditar naquilo que faz. Não é diferente. Se eu sou uma pessoa realista no mundo real, Débora como se fala, captadora, Débora ali, gestora, eu também tenho que ser muito real quando eu falo do projeto, do trabalho que eu faço dentro da instituição, como presidente, como voluntária, não importa. Eu sou uma única pessoa, eu não posso ter, como se fala, ações diferentes em determinadas coisas. Não, eu sou uma só. Eu sou a Débora. Pronto. Eu vou ser tanto de um jeito em casa, como eu vou ser do mesmo jeito dentro do projeto. A gente tem que pensar nisso. Mas por isso que eu falo, pensa no contexto de que o que você valoriza. Se aquilo que você valoriza, você tem que passar para dentro do projeto também. E as pessoas têm que identificar essa valorização. Então, essa valorização tem que vir do projeto para o voluntário e do voluntário para a instituição. Aí sim você vai ter o quê? A fidelidade desse voluntário. Ele acreditar que ele está fazendo a diferença. E muitas das vezes a gente não fala isso para o voluntário. Então, normalmente, a gente tem uma grande evasão. A gente fala o que a gente acabei de falar para vocês. A gente não explica o que ele tem que fazer, a gente não envolve ele no projeto, a gente acha que ou ele é nosso amiguinho, que ele tem que ser nosso amigo sim, mas a gente quer chamar ele de amigo, que ele tem que fazer tudo, ou a gente acha que ele é o nosso funcionário, que ele tem que fazer tudo, ou a gente fala, caraca, o cara não quer fazer nada, mas é porque a gente quer pedir demais. E sabe que o voluntário ele não tem que ser tudo pra gente, porque ele tá dando um tempo e uma habilidade aquilo que ele pode dar.
mas sabe com certeza que ele vai poder contribuir muito com você se você souber ter molejo em relação a essas circunstâncias, entendeu? Foi o que eu falei logo para vocês aqui no começo da nossa live. Voluntário, ele não briga com uma pessoa na instituição e fala, eu vou embora, que eu não, acabou meu amor por vocês. Gente, acabou meu amor por vocês? Como assim? Ele estava fazendo uma coisa ali, uma questão que era mais para ele. Se ele estava ali e ele saiu, ele não era só o voluntário, ele não estava só com a causa. Tinha uma coisa a mais. Entendeu? Então vamos prestar atenção mais no nosso voluntário, vamos agradecer mais, vamos fazer campanhas mais centralizadas, mais diretas para o que a gente precisa na instituição. Mas primeiro faça o levantamento do que vocês precisam. Porque é muito difícil a gente pedir profissionais, pedir voluntários, sem a gente saber o que a gente quer. Então faça esse levantamento na instituição. Fazendo esse levantamento, vocês já podem ser mais específicos na hora de pedir um voluntário, na hora de abrir uma vaga aí de voluntariado para a instituição de vocês, ok? Eu gosto de estar fazendo isso que eu estou fazendo com vocês, para que vocês realmente, como eu disse, a gente está pegando aí 3 lives diárias, bem intensivão mesmo, para que a gente faça esse borbulho aí na nossa cabeça, para que a gente tenha essa questão aí de... Tá difícil, mas eu tô vendo que tem a luz ali no túnel, que a Débora tá falando. E como eu disse para vocês, a minha experiência aí de 9 anos de projeto social, quase 10 anos de projeto social, me trouxe muito conhecimento por não estar somente numa instituição. Nesses 2 anos aí que eu tô fazendo o que eu tô fazendo com vocês aqui, falando com vocês, eu conheci muitas instituições presencialmente, como também ao vivo aí. Não ao vivo, não, online, na verdade, presencial e online. Isso foi muito legal para mim, porque cada vez eu tenho mais conhecimento, estou trazendo mais conteúdo para vocês, e isso é muito bom, muito legal mesmo. Então, quero falar gratidão aí para as pessoas que falam comigo nas redes, que me pedem realmente algumas orientações, eu fico muito feliz de passar para vocês. Também agradeço para as pessoas que dão feedback, dizendo, poxa, Débora, tá bem legal, eu botei isso em prática do que você falou, e por favor, coloquem aí, toda vez que vocês tiverem uma coisa legal aí aconteceu com o conteúdo que a gente passou para vocês, é muito legal até mesmo para as pessoas que estão aqui se incentivarem e fazerem também nos seus projetos. Porque é sempre bom ter essas provas de falar, pô, para mim foi muito bom, eu consegui, fez toda a diferença, porque é isso que a gente está esperando, é isso que a gente está fazendo com todo carinho. Passar conteúdo para que vocês possam fazer a diferença no projeto de vocês. Essa questão de captar recurso não é só o captar recurso de ter o dinheiro dentro da instituição, mas saber para que a gente vai utilizar esse recurso na instituição. Então é muito importante a gente divulgar para as pessoas o quanto a gente faz, para quem a gente faz, por que a gente faz. E quanto mais a gente conhecer a instituição onde a gente está, é melhor para que a gente possa fazer um trabalho de qualidade, ok? Gente, gratidão pela presença de todos vocês. Curtam, compartilhem. Se vocês estão vendo que o conteúdo tá legal, tá contribuindo para vocês, passe o nosso conteúdo para outras pessoas. É sempre bom passar esse conhecimento, é sempre bom mostrar para as pessoas que elas são capazes de melhorar cada vez mais o projeto delas. E eu tô aqui, fazendo essa questão aí de estar aí junto com vocês, contribuindo cada vez mais para melhorar o projeto, porque nosso foco aqui é fazer o verdadeiro impacto social, é fazer uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde a gente possa viver cada vez mais feliz, porque as coisas estão difíceis, mas eu acredito que projeto social pode fazer toda a diferença. Gratidão pela presença de todos vocês, uma boa noite e, claro, mais uma vez, uma boa semana para todos vocês. Gente, tchau, tchau.